Bem, pessoal, para você que está nos assistindo, uma ótima noite de quinta-feira. Hoje é 1º de julho de 2021. Meu nome é Edvagner Barbosa, jornalista do Grande Norte. Para você que está nos acompanhando, nós tínhamos prometido, estar ao vivo, fazendo uma live com os professores, que vão falar um pouquinho e trazendo muito conhecimento para todos nós a respeito do projeto Mãos Dadas, municipalização. E nós, sociedade, precisamos entender o que a municipalização pode trazer de prejuízo para o seu filho, para você que é pai e principalmente para os profissionais da educação. Então, hashtag municipalização não. Vamos aqui estar conversando com a Joelisa Vieira Gama, ela que está ao vivo com a gente lá de Araçuaí. Ela é coordenadora do Departamento Trabalhadores Administrativos. Vamos estar aqui com a Mônica Matos, professora Mônica, Ela que é professora dos anos iniciais na Escola Estadual Dr. João Porfírio e também professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Educação. Vamos estar conversando também com o senhor Jesuesley Mendes Freire, ele que é diretor estadual do Sindiúti-MG, aqui de Salinas, da subsede de Salinas e região. Está com a gente também nessa live a senhora Gina Mara Pereira, ela que é diretora estadual do Sindiúti, lá de Medina, O pessoal de Medina também está com a gente nessa live aí nos acompanhando. E também está com a gente aqui um ilustre, O senhor Múcio Alberto Cordeiro Alves, diretor estadual do Sindiúti de Capelinha. O pessoal de Capelinha que está aí nos assistindo. Capelinha, eu já tive o prazer de visitar essa cidade maravilhosa aí, passando ali por Turmalina, cidade muito rica. Na realidade, eu sou de Turmalina, tá? Você é de Turmalina? Isso. Aí, ó. Reconhecer essa região é maravilhosa, viu? O professor Jesuesley também está com a gente aqui, lá de Rubelita, Ele ama essa cidade aí de Rubelita, E eu tenho o maior prestígio também de estar conversando com ele nessa noite de hoje. Para você que está nos acompanhando, está a fim de fazer alguma pergunta, você pode estar digitando logo aqui abaixo, tá bom? Aqui abaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar reportando alguma pergunta aqui para os nossos profissionais da educação. Senhores e senhoras, boa noite. Boa noite, Edvagner. Boa noite. Boa noite, Edvagner. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo, Boa noite. Boa noite. Eu quero aqui, antes de passar a palavra aqui para o senhor Jesuesley, eu quero aqui seguir uma rotina aqui, pessoal, para você que está nos acompanhando, como o Jesuesley, ele é o presidente do Sindiúti Salinas, ele vai coordenar essa conversa juntamente com vocês aí, mas antes de começar a essa conversa, eu tenho algumas perguntas que chegaram para a gente e eu quero colocar aí essa questão aí para os senhores, para as senhoras estarem respondendo. O que é, de fato, a municipalização, Quais são os impactos negativos que essa municipalização pode trazer para os profissionais da educação, para os alunos e para a sociedade, tá? E pelo que eu tive acompanhando aí, diversas cidades de Minas, fizeram aí lives, prefeitos, coordenadores de sindicatos também, e na maioria do que eu pude acompanhar aqui, grande parte das cidades de Minas estão contra essa questão da municipalização do projeto Mãos Dadas, Projetos Mãos Dadas só se for para o desemprego, pelo que eu tive assistindo outras lives aqui de outros lugares. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão aí do projeto Mãos Dadas, da municipalização. Parece que existiu
um projeto parecido em 1998, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que foi uma catástrofe também, né? E vocês que têm o poder, o conhecimento, né, de falar quais são os dados positivos e negativos que essa municipalização pode afetar. A gente viu aí que existem políticos, prefeitos, vereadores, que fizeram live e, infelizmente, alguns deles já disseram que sim, vão seguir o governador Zema, né? E qual é a nossa parte quanto sociedade, né? E de vocês quanto professores profissionais da educação? Jesué. Edvagner, a primeira coisa eu vou falar só uma abertura, mas essa fala eu acho bem importante que Joelisa fale, porque ela é o conhecimento aqui representado entre nós, mas a primeira coisa é que a população salinense entenda que o que está sendo colocado para Salinas é algo que não saiu da primeira comissão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, é como se o prefeito, os gestores de Salinas assinassem um cheque em branco. Por quê? Porque não dá para saber, se você perguntar hoje o que é o projeto Mãos Dadas, nós vamos responder para você diante daquilo que nós temos nas mãos. Conversas de gabinete ou conversas com o próprio governo, da parte do Sindiúti, não há. Porque a primeira proposta era de que o Romeu Zema passasse esse projeto para os 400 e tantos municípios em 2 meses e que fosse a toque de caixa, que ninguém soubesse, fosse só uma canetada nos gabinetes dos prefeitos e das prefeitas. Isso não aconteceu justamente porque o Sindicato Único das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais tem o seu poder como o segundo maior sindicato da categoria no país, e nós temos uma representante legítima de sindicatos. Ela não é uma representante do nosso sindicato. A deputada Beatriz Cerqueira é uma representante dos trabalhadores e das trabalhadoras. Logo, ela representa todos os sindicatos que lutam em prol da categoria, mas em prol de melhorias. No caso da educação, as nossas lutas são lutas, nós não pensamos nos nossos bolsos, nós pensamos em qualidade de trabalho. E nós prestamos serviços para a população. Então, nós não estamos aqui numa quebra de braço, querendo... não é isso. Nós não queremos pegar quebra de braço com ninguém. Nós só queremos colocar a realidade e queremos que haja transparência. Então, vir com conversas desviadas, vamos dizer assim, que elas são controversas, para nós não. Nós queremos transparência. Que, de fato, usem aquilo que está na lei. Em todas as nossas lives plenárias até agora, nós trabalhamos com os conhecimentos que nós estudamos para vir até aqui. E nós queremos essa mesma seriedade para com a população. Então, passo a palavra para a Joelisa, que é a pessoa que nos encanta aí com todo o seu conhecimento. Vai lá, companheira. Primeiramente, boa noite a todas e todos aqui presentes, todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite, por ter essa oportunidade de estar falando com vocês a respeito do projeto Mãos Dadas. Realmente, a gente tem que fazer o contraponto também desse projeto, porque todo projeto ele tem 2 lados. O governo, realmente, ele passa na visão dele com os benefícios que acha que tem o projeto. Nós fazemos uma análise criteriosa e também vamos colocar os problemas que nós identificamos também neste projeto. Primeira coisa, perguntaram o que é esse projeto de municipalização. Seria a descentralização de todo do ensino fundamental no primeiro momento dos anos iniciais para os municípios. Falo primeiro momento porque tem um projeto político do governo, e o projeto político do governo não é só passar os anos iniciais, não, é passar todo o ensino fundamental para os municípios.
É simplesmente pegar o que é, né, o que ele está trabalhando e colocar no colo das prefeituras. Neste momento, pode até parecer um projeto atrativo. Eu, assim, não seria, né, não faltaria com a verdade se eu falasse que neste momento uma proposta seria ruim. Realmente o prefeito está recebendo uma proposta grande, mas a gente não pode ser imediatista, a gente tem que fazer uma análise a médio e a longo prazo também. E nesta análise nós mostramos o que vai impactar para a vida dos municípios. Primeira coisa também, que como o companheiro Jesuesley já falou, foi um projeto totalmente antidemocrático, porque no momento que a gente está vivendo de uma pandemia, a gente está praticamente recluso, sem poder fazer qualquer tipo de manifestação, vem com esse projeto, né, neste momento, ainda mais no momento que ele deveria estar utilizando para poder vacinar a população, porque a vacinação anda muito lenta, a taxa de mortalidade está altíssima, nós passamos mais de 500 mil mortos aqui no país, mais de 14 milhões de desempregados, e faltou o diálogo com as pessoas que serão atingidas, que é a comunidade escolar. Esse projeto veio diretamente do gabinete do senhor governador para o prefeito. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode começar uma coisa de cima para baixo. A gente tem que conversar com quem está na ponta, quem está no chão da escola, quem vivencia essa realidade. Foi um projeto que só considerou simplesmente as cifras, mas eles não analisaram todos os viés que o projeto teria, o viés pedagógico, o social, o político. Então, assim, simplesmente está sendo um leilão da nossa educação, e não é assim que a gente aceita que isso aconteça. Então, por isso que o Sindiúti puxou o debate, vem puxando, fizemos esse debate em vários municípios, e conseguimos, muitos municípios dizer não a esse projeto. Tem municípios que, infelizmente, né, disseram sim, mas que o tempo vai dizer o que vai ocasionar para aqueles municípios. Salinas é um local de pessoas guerreiras, pessoas conscientes, estão muito engajados nessa luta para dizer não. O Estado, ele vem fazendo aquele falso argumento que os anos iniciais do fundamental é de obrigação da prefeitura. Não é obrigatório. O que é obrigatório da prefeitura são os anos, o ensino infantil, no caso que é a creche e pré-escola. No caso dos anos iniciais, é uma prioridade. Prioridade é diferente de obrigatoriedade, né? Então, essa palavrinha faz toda a diferença. No caso também em Salinas, pelo Plano Nacional de Educação, a meta estipulada para 2021 é que o município atenda 50%, no caso das creches, e 100% na pré-escola. Salinas hoje atende 22,77% em creches e atende 86,93% na pré-escola. Ou seja, não consolidou nem o que é de obrigação. Então, por que vai pegar mais etapas do ensino antes de consolidar o que é de sua obrigação? Esse governo, em 3 anos, ele pretende municipalizar mais de 330 mil matrículas. É pegar praticamente toda a rede estadual, 70,2% dela, e passar para os municípios. É acabar com a rede estadual nesse nível de ensino. No caso de Salinas, ele vai para aumentar 1.620 matrículas, né? Hoje, pelo censo, o último censo, ele tinha 735, passaria para 2.355 matrículas, fazendo um aumento percentual dessas matrículas de 220,4%. Então, a gente está falando nessa questão da entrega do ensino fundamental, e gosto também de falar do projeto Somar, que não é um projeto, né, mãos dadas, mas é um projeto também do governo do Estado e que visa a privatização das nossas escolas de ensino médio, porque o projeto Mãos Dadas passa o ensino fundamental para os municípios. Em tese, o Estado ficaria com o ensino médio. Com esse ensino médio, o projeto Somar já vem com 3 escolas pilotos, né, que se der certo essa questão da parceria público-privada, vai avançar para todo o Estado. Ou seja, a escola vai continuar sendo pública, mas a gestão vai ser privada. Quem vai trabalhar na escola não é o professor concursado, não é o ATB concursado, não é o supervisor concursado, é todo profissional contratado em regime de CLT. Então, é tudo que nós cidadãos, nós trabalhadores,
cidadãos, nós não podemos aceitar. A gente tem que defender o que é público, porque o que é público é nosso. É isso que está em jogo. Nesse projeto, o governo disponibilizou 500 milhões para poder repassar para 442 municípios aqui em Minas Gerais. E isso condicionado ao orçamento, porque tem que ter uma diferença que tem que ficar muito clara, orçamento e financeiro. Financeiro é uma coisa, orçamento é outra. No projeto, no próprio PL 2657, artigo 5º, lá fala que esse recurso é condicionado, né, à disponibilidade financeira. No caso de Salinas, teve uma proposta inicial, né, pelo que a gente ficou sabendo, de 13 milhões. Parece que essa proposta já foi incrementada, né, e aumentaram a quantidade de milhões. Esses 500 milhões, eles não são divididos igualmente para esses 442 municípios, não. Cada município recebe a sua proposta. Nós tivemos município que foi 800 mil, 2 milhões, 4 milhões, Salinas teve esse montante, né, a princípio 13 milhões. Então, cada município vai fazendo, né, essa negociação com o governo. Se você pensar, 13 milhões é muito dinheiro, né, para poder se pensar. Mas o governo, ele divulga essas cifras milionárias, mas esquece de falar que quando a prefeitura carrega aquelas matrículas, vai aumentar também as despesas, porque se você aumenta a receita, também vai ter um aumento, né, bem significativo da despesa. E a gente tem que levar isso em consideração. No caso, em Salinas, por essas 1.620 matrículas, vai aumentar a receita de Fundeb em 6.938.837,80. Só que a despesa vai ser 12.907.526,07. Vai gerar um déficit anual para o município de 5.968.688,27. Ou seja, isso, gente, não vai ser a longo prazo, não. A médio prazo vai ser um impacto muito grande, inclusive para os professores da rede municipal, que tem que ficar atentos, que podem, inclusive, no futuro, bem próximo, ficar com a folha de pagamento comprometida. Como é que a gente pega essa fonte que a gente pegou de pesquisa? Não é um valor que eu tiro da minha cabeça, não. Tudo tem fonte. Pode procurar a fonte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lá está muito claro. O investimento que a prefeitura faz é maior do que o investimento que o Estado faz. Por isso que gera esse déficit. Quando a gente trabalha com recurso de Fundeb, o recurso de Fundeb praticamente mal dá para pagar a folha. Tem as outras despesas também. Aí a prefeitura pode falar, mas tem o PENAI, tem o salário educação, né? Tem verbas que elas são simples, elas não podem ser desvinculadas para outro fim. Então, elas são específicas, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Um elemento que a gente também gosta muito de colocar é a questão da alimentação, do recurso do PENAI, que é a merenda escolar, né? Que a cada R$1 que o governo federal ele libera, o Estado de Minas Gerais ele dá uma contrapartida de R$2. Então, isso a prefeitura não vai ter condições de fazer essa contrapartida. Não fazendo essa contrapartida, a nossa agricultura familiar será fortemente impactada aí no município. Sem contar os comerciantes, demais, né, pessoas, o dinheiro vai circular, a economia local vai ser menor, o dinheiro vai circular em menor quantidade. Então, assim, a gente tem que ficar atento para isso também. Tem os aspectos também que a gente gosta muito de falar dos profissionais. Eu não sei se vocês queriam colocar outras perguntas, né, e vão intercalando, ou se querem que eu continue, pode me falar aqui. Posso continuar? Sim, Joelise. Então, tá. Eu vou falar, então, um pouquinho da questão dos aspectos profissionais. A primeira coisa é o servidor efetivo. No primeiro momento, o governo tinha colocado esses servidores efetivos em regime de adjunção, quem quisesse, por até 1 ano, né? A pessoa ficaria sendo paga pelo Estado, mas depois desse 1 ano, ele retornaria para a rede estadual. Ele prestaria serviço para o município sendo pago na folha do Estado. Quando o governador viu que a gente estava movimentando e que muitas prefeituras dizendo não, o governo modificou essa proposta. Hoje ele coloca que essa adjunção ela é por tempo indeterminado. Mas eu gostaria de deixar muito claro como que é indeterminado se até o próprio governo ele tem um prazo para finalizar. O governo do Estado de Minas Gerais, o governo Romeu Zema, termina em 31 de 12 de 2022.
Ele pode até ter um novo pleito, mas este governo tem prazo para terminar. Então, você não pode fazer um compromisso com as outras para gestões futuras. A outra gestão não vai poder, pode arcar ou pode não arcar com aquilo ali. Então, é um fato, né? O dia que a outra gestão chegar e falar assim, não, eu não quero mais pagar esses profissionais e eu quero que retornem para o Estado, o que vai acontecer? Não vai ter rede suficiente para alocar todos esses professores, porque vai ficar em tese o ensino médio e os anos finais, porque já tem locais que estão pegando também os anos finais no próprio plano de atendimento desse ano. Então, na hora que esses profissionais chegarem, muitos deles vão ficar excedentes. O Estado garante que vai poder pagar aqueles servidores, que ninguém vai ser movimentado para outro município, mas eu quero saber se realmente o Estado vai dar conta de bancar servidor excedente até quando? Porque Estado nenhum, olha que eu tenho 17 anos de Estado, eu nunca vi governo nenhum bancar servidor excedente. Quem está excedente fica cumprindo seu horário em 2, 3 escolas. É essa a realidade. É um governo que não está nem nos pagando em dia. Vai dar conta de pagar o servidor que está excedente? Vai dar conta de pagar aquelas pessoas que estão aposentadas há anos, sem direito a férias-prêmio, né? Tem um montante, dedicar a vida para o Estado, tem um montante de férias-prêmio lá para receber. Desde 2015 estava tudo parado. Liberou pequenos lotes agora em 2019 para quem aposentou até 2012. De 2012 para cá, ninguém recebe nada, gente. Então, como que ele vai bancar esses profissionais? Qual a garantia que nós teremos? Inclusive, o governo este ano ele arrecadou muito mais nesse primeiro quadrimestre de ICMS, mas em nenhum momento ele está colocando que vai pagar o servidor no 5º dia útil. Ele já teria dinheiro suficiente para poder fazer isso e não está. Outra coisa que eu gosto muito de colocar é a questão de quem está em estágio probatório. Estágio probatório não tem estabilidade ainda. Então, a gente também tem que ficar, ligado nisso, e até mesmo servidores estáveis. Se a PEC 32, que é a reforma administrativa que está no âmbito federal, passar, e a PEC 57, que é a reforma administrativa estadual, também passar, acabou a estabilidade de servidor. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto com essas coisas, porque vai impactar. Ninguém pode dar garantias de nada, nem o Estado pode dar garantia, mesmo porque o projeto Mãos Dadas não é uma política de Estado, é uma política de governo, e tem uma diferença enorme, né? Para poder se manter esse projeto, teria que ser uma política de Estado, e não é. Quanto aos servidores, Oi, Elisa, deixa eu só fazer um adendo à sua fala, porque você presenciou toda essa luta dentro do sindicato e no próprio Estado como um todo, dessa promessa vazia do governo Romeu Zema de que será para sempre, terão para sempre aí a sua seguridade, os professores, as professoras, os servidores aí, no caso, efetivos e efetivas. Ele retira a ATB, a SB e especialista, ele está falando só para professoras, e o que mais nos atormenta como pessoas que lutam pela coletividade, pelo bem comum de toda uma população, porque nós representamos a educação, mas a educação ela não está aqui só para que eu receba o dinheiro ou que você receba o seu. Nós temos que prestar serviços para a comunidade, para formarmos cidadãos críticos e conscientes que são educados em casa. O que nós passamos para eles são conhecimentos, vamos dizer assim, servindo aí como pontes entre eles e o conhecimento ativo, ok? E aí eu queria colocar o seguinte, quem não se lembra do que foi a Lei 100? Os nossos governantes de Salinas aparentemente não sabem disso, e é bom que nós falemos, porque foi dito que eles seriam efetivados e que teriam estabilidade para sempre. Então, foram 8 anos, essa estabilidade durou até quando? Até quando eles estavam no poder. A partir do momento que foi para o STF, para o Supremo Tribunal Federal de Justiça,
e foi considerado inconstitucional, porque para você ser efetivo, para ter essa estabilidade, é preciso que você passe por um concurso de provas e títulos. Então, não tem como utilizar esse argumento com a população. Então, nós pedimos que tanto os governantes de Salinas, como Taiobeiras, como Indaiabira, para que não utilizem esse discurso, porque esse discurso, como você disse, é falido. A Romeu Zema terá o seu pleito terminado em 31/12/2022. A partir disso, ele não pode garantir nada, uma vez que ele não se candidatou, ele não foi eleito novamente e ele não conhece o futuro. Então, mas nós da educação já conhecemos esse discurso de pessoas que fazem políticas de governo como se fossem políticas de Estado, e não é. Então, é preciso que nós falemos em cima da lei. O que acontece em termos de lei, a fala da companheira Joelisa é nesse sentido. E foi dito na live com a prefeitura que haveria uma seguridade para sempre, que tudo ficaria... E não é assim. Nós sabemos que os servidores não serão impactados até certo ponto. Mas eles não estão olhando para todos os lados. E nós queremos que, principalmente, que eles olhem para a população salinense. Então, quando você fala de curto, médio e longo prazo, nós temos aí mais 1 ano e meio de governo Romeu Zema. Após esse ano e meio, não há garantias nenhuma de que vá ou continuar com essa estabilidade. Então, volto a palavra para você, Joelisa. Obrigada, foi bom essas ponderações também, né, Josué, porque faz parte do processo. Mas, assim, como eu estava falando com vocês, em relação aos servidores efetivos que são estáveis, né, tem essa questão, a adjunção, realmente tem que ficar claro que é só para servidor do magistério, né, no caso, os servidores do administrativo não tem essa questão de adjunção, que no caso deles seria disposição, né, ou cessão. E no caso deles não é mencionada essa questão. E vai ficar condicionado a um tempo indeterminado, que na verdade não é indeterminado. E tem que ficar claro que quando essas pessoas voltarem para as redes, as escolas que são só de anos iniciais, acabou. Então, eles vão ter que ser alocados em outra escola, vão serem os últimos da escola. Na época que tiver que escolher cargos, por exemplo, serão os últimos a escolher. Então, vai ficar também nesse prejuízo, né? Agora, onde que a escola funcionar outros níveis, tudo bem, ele vai voltar para essa escola, né, e vai atuar. Mas talvez vai atuar num nível também que não se preparou para aquilo ali, porque você trabalha faz concurso para o qual você tem aptidão de trabalhar, e está pegando esses profissionais e colocando para trabalhar em outros níveis de ensino, aos quais não foram preparados. O governo está falando que vai oferecer licenciaturas, pós-graduação, mas está tirando o direito da pessoa de permanecer no cargo que ela fez concurso, que ela fez para isso. Aí, falando dos servidores designados, que nós temos um montante enorme aqui no Estado, né? Nossa folha, inclusive, é composta por mais servidores contratados, né, do que efetivos, porque aqui a falta de concurso público durante os anos, né, foi muito grave, e esse pessoal vai ficar no olho da rua. Esse pessoal está falando, não vai impactar no contrato desse ano. Tudo bem, o contrato desse ano vai terminar 31/12. Nós estamos hoje em 1º de julho, gente. 2022 está logo aí. Então, essas pessoas ficarão, sim, desempregadas. Aí podem falar, mas vão para o município. O município provavelmente deve ter uma outra linha de contratação, não vai poder pegar aquele tempo que era do Estado para poder jogar na hora de concorrer para o município. Lá várias pessoas estarão na frente dessas pessoas e essas pessoas ficarão, sim, desempregadas. Sem contar os nossos ASBs, que é aquelas pessoas que dão a vida, que limpam ali o chão da escola, que fazem a merenda, que são pessoas importantíssimas em todo o processo de ensino e que dedicaram uma vida para a educação. Essas pessoas não têm concurso para eles desde a década de 90. Se eu não me engano, o último concurso foi em 98, a maioria dos nossos ASBs são contratados
E esse pessoal hoje, com mais de 50 anos, tem alguns beirando aos 60, dedicaram a vida à saúde, estão adoecidos e vão ser desamparados sem um plano de saúde. Porque no Estado nós temos o IPSENG, mas a pessoa perdendo esse emprego e, se for, por exemplo, para a prefeitura, não vai ter esse plano de saúde. Então, assim, não é justo fazer isso com as pessoas. A gente está falando de demissão em massa, de ATBs, do auxiliar de secretaria, né, que são os ATBs, o ASB, os ajudantes de serviços gerais, os supervisores, orientadores e professores. Então, o impacto vai ser muito grande. Não serão só pessoas, serão famílias impactadas que dependem daquela renda, mesmo porque tem uma diferenciação entre a renda do Estado com a renda do município, né? E a gente ainda vai ter um agravante, sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. O SUS já está sobrecarregado. Ao tirar o IPSENG dessas pessoas, nós vamos encher mais ainda o SUS. É isso, gente. Acho que no primeiro momento era isso que eu tinha para falar, né? Se precisar responder mais algumas perguntas, eu volto. Obrigada. Chegou uma pergunta aqui, eu queria falar com vocês me ouvem? Estamos ouvindo, sim. Sim, Edilberto. Beleza. Pergunta sobre a questão dos designados. Então, eles vão se encontrar em um cenário ainda mais preocupante? Exatamente, porque o contrato deles termina 31/12. A partir de janeiro, todo designado recebe o famoso rateio, né? Que é pelo ano trabalhado, gera uma folha de pagamento como se fosse umas férias remuneradas, e a partir de fevereiro vai vir um novo contrato. Como vai diminuir postos de trabalho, eles serão impactados sim. O município que aderir ao processo de municipalização, automaticamente o Estado vai contratar mais. E um dado muito importante, este ano o Estado de Minas Gerais, ele contratou 40 mil profissionais a menos do que se for comparar com 2020. Então, assim, já teve uma diminuição esse ano. Para o ano que vem vai ser pior com a municipalização. É isso. Jesueste. Oi, Wagner. Pode prosseguir por aí. Chegando algumas perguntas aqui, eu transfiro para vocês. Beleza. Então, com relação a essa questão aí, só fechando essa questão de profissionais, nós precisamos enfatizar que o objetivo maior desta live, desta plenária que nós estamos fazendo, acompanhando aí pelas companheiras, pelos companheiros e pela comunidade salinense, nós não estamos defendendo a educação. A educação é uma das defesas, mas nós estamos defendendo que a questão de toda a comunidade salinense será afetada. Então, estão jogando o tempo todo, não só em Salinas, mas como em todo o estado, pelo próprio governo, como se nós falássemos aqui apenas pela educação. Não. Nós falamos, o companheiro Múcio vai falar sobre isso, para os pequenos produtores que vão ser, produtores rurais que vão ser afetados. Não houve conversa sobre isso. Então, nós falamos também para o comércio local, porque nós tivemos uma live com a prefeitura que não foi tão boa como deveria, e na qual nós apresentamos dados e a secretária municipal disse que a diferença de salário que ela tinha visto era de algo entre 150 e 200 reais. Beleza. Aí eu falei com ela, então tá bom. Então pegue esses 150, 200 reais e jogue a menos para a economia de Salinas para ver se os comerciantes, se eles vão querer que isso aconteça. Porque as coisas que o governo coloca, ele coloca para a prefeitura, ele não coloca para os comerciantes de Salinas. Então, isso não vai gerar nenhum impacto para a economia em termos de acréscimo, muito pelo contrário. Nós estamos falando aqui em diminuição de renda corrente em Salinas. Então, companheiro Múcio, eu peço para que você fale sobre essa questão do impacto para os produtores rurais que nós precisamos muito enfatizar. Só uma pergunta aqui, antes de passar aqui para o Múcio. Tem uma mãe perguntando se essa questão da municipalização pode afetar
que ela, por exemplo, ela mora no Santa Mônica. Pode ser que, então, ela não consegue uma vaga de uma escola próxima à sua casa e tendo até um distanciamento? Pode acontecer isso na municipalização? Excelente pergunta dessa mãe, Edvagner, porque pode Andréia, o nome dela. Andréia, muito bem, excelente pergunta, e que você faça com que a sua pergunta ela realmente reverbere para os Salinas. Então, esse impacto há sim. Se vocês observarem o discurso dos nossos governantes, eles falam, ao mesmo tempo que nós temos uma excelência no desempenhar pedagógico salinense, ao mesmo tempo eles vêm para falar que as escolas estão sucateadas, então os discursos não estão sendo sensíveis, vamos dizer assim, para não falar outra palavra. Então, o impacto acontecerá de forma que ela pode não conseguir, aí no caso do Santa Mônica, geralmente vai para ou Idalino Ribeiro ou para, como no Idalino Ribeiro são só os anos finais e médio, vai para o Prediliano ou para o João Porfírio. Então, corre-se o risco de que ela não terá aí nessa, como é que chama o nome que eles dão, Joelisa, mesmo para isso, a redistribuição. Posso falar um pouquinho dessa isso, questão? Pode sim. É o seguinte, porque as escolas de anos iniciais, o governo está cedendo essas escolas também. A proposta é pegar, por exemplo, a Dr. João Porfírio, que é uma escola somente de anos iniciais, pega essa escola inteira com prédio, profissionais, utensílios, tudo que está lá dentro e cede para o município. As escolas de anos finais, que funcionam anos iniciais, finais e médio, essas escolas não serão cedidas. Automaticamente, o aluno, por exemplo, que estudar na Prediliano, a Prediliano continuará com o prédio do Estado, porque ela tem outros níveis de ensino. Então, essa criança que estuda lá, ela vai ser impactada sim, porque ela vai ter que ser alocada em outro local. E pode correr o risco de ficar longe da sua casa, precisando de transporte escolar, que a gente não sei como é que é a questão do transporte escolar em Salinas, e vai causar esse transtorno para os pais, sim, porque vai impactar não somente a questão da criança, mas toda uma família, toda uma estrutura, uma organização daquela família. Então, vai impactar na vida de todos. Então, vai correr esse risco, viu, Andréia? E é bom nós ressaltarmos, Joelisa, justamente porque na live feita pelos gestores salinenses ficou parecendo que há essa preocupação, uma preocupação grande, que dói o coração saber de que mães saem com seus filhos para levar para outra localidade distante das suas residências para estudarem. Porém, nós temos que falar do transporte público, o transporte que a prefeitura é responsável. Se há essa preocupação, é uma das incumbências da prefeitura disponibilizar o transporte para que não houvesse aí essa preocupação de filhos que vão estudar tão longe. E nós estamos falando aqui de uma incumbência do prefeito que não está ligada a esse projeto Mãos Dadas, até porque não tem nada lá que fale sobre isso. É isso? Posso ir agora, pessoal? Boa Pode, noite sim, a todos, né? Joelisa, Edvagner, Gina, Mônica, Josué. A gente está nessa labuta há tempos, né? Fazendo plenária, conversando por esse estado. Todo dia um diálogo com a comunidade escolar. E é muito importante essa oportunidade de falar com a comunidade escolar de Salinas e com toda a comunidade de Salinas, não só escolar, porque esse projeto Mãos Dadas afeta não só os educadores, a comunidade, os pais, os trabalhadores, afeta também o comércio local, a agricultura familiar, até porque hoje a Joelisa já colocou a respeito, né, de cada R$1 que a União coloca, através do Programa de Alimentação Escolar, que hoje é na proporção aproximada de R$72 por aluno do fundamental, o Estado coloca mais R$2. Nesse caso, enquanto a prefeitura oferta um valor de R$72 ano para alimentar, normalmente a prefeitura deve complementar também, até porque o valor é muito pequeno, mas no caso do Estado, o Estado já coloca R$2. Então, hoje,
uma alimentação escolar de um aluno da rede estadual, ele corresponde anual aproximadamente a R$ 216, e não apenas a 72. Então, é muito importante. E lembrando que uma parte significativa desse valor, na ordem de 30% no mínimo, deve ser adquirida de produtos da agricultura familiar, que é um programa extremamente importante, não só como renda, porque ele permite que parte desse recurso circula entre os agricultores, que é um recurso que circula localmente, fundamental, né? E ainda permite a fixação do pequeno agricultor no campo, garantindo uma renda extra, contribui, inclusive, para a sucessão rural, né? Porque o filho do agricultor, tendo uma condição de comercializar o alimento para a agricultura, da agricultura familiar para a alimentação escolar, ele também possa ficar lá. E tudo isso, gente, é importante se acrescer a esse programa, porque é muito fácil você avaliar apenas o impacto econômico. A prefeitura vai receber um valor tal em função de estar pegando parte dos estudantes da rede estadual. Só que esse valor ele é ofertado de uma única vez. E o futuro? E as gestões futuras? A Joelisa colocou, o déficit de Salinas não será pequeno, porque o valor transferido pelo Fundeb não paga, não custeia um aluno. E o prefeito, com certeza, ele sabe disso. Normalmente, o Fundeb hoje ele está custeando no máximo a folha de pagamento. Se você aumenta o número de alunos, com certeza vai aumentar o déficit. Porque se cada aluno ele não se paga pelo recurso transferido pelo governo federal através do Fundeb, então, se você aumenta o número, você vai ter problema. Então, a economia como um todo sofrerá, inclusive do próprio governo, do próprio município, porque é mais recursos próprios que deverão ser transferidos para custear a educação. Então, Salinas deve avaliar muito bem o projeto Mãos Dadas. O momento é inadequado para você debater um projeto dessa monta, dessa magnitude, dessa interferência na vida de tanta gente. Nós estamos em plena pandemia, não se permite fazer um debate presencial, tanto é que nós estamos fazendo esse debate virtual aqui, porque não é possível reunir com a comunidade para fazer o diálogo direto. Então, é muito importante que a comunidade dialogue com o seu vereador, cobre dele posicionamento político contra o projeto, porque o prefeito vai encaminhar o projeto para a Câmara, mas quem vai aprovar ou não são os vereadores. O prefeito está preocupado com o momento agora, o recurso dos 13 milhões ou mais nesse momento. Agora, o legislador ele tem que preocupar com agora e o futuro, até porque parte desses vereadores estarão em legislaturas futuras, ou até um deles pode vir a ser prefeito, e ele pode pagar um preço alto por ter aprovado um projeto que compromete a economia de Salinas futuramente. Então, por tudo isso, a gente pede uma análise da Câmara e que a comunidade tenha um papel fundamental. E que os vereadores ouçam essa comunidade antes de aprovar um projeto desse, realizem audiências públicas, permitam o conhecimento pleno do projeto. O momento é esse. Então, a hora é de esperar. Josué colocou, hoje o projeto Mãos Dadas a nível de Estado, sequer existe uma legislação específica, porque o projeto encaminhado pelo governador à Assembleia, que inclusive é um projeto antidemocrático, assim como Mãos Dadas é antidemocrático, porque ele não permite um debate, o projeto encaminhado lá também é antidemocrático, ele tira o poder das câmaras em avaliar, a aprovar ou não um convênio do município para com o Estado. Mas a gente já sabe que esse projeto não tramita como ele está lá, ele não será aprovado como ele está lá, se é que ele vai ser aprovado. Porque a Assembleia não tem disposição de tirar o poder das câmaras. O deputado ele sabe a importância do legislativo, então ele não pode tirar o poder do legislativo. Então a gente tem que entender que agora é hora de avaliar outras necessidades da população. Não tem necessidade de mexer no que está dando certo. O Estado tem responsabilidade na carga que é dele. O Estado está pagando para tirar uma carga dele e transferir para o município. O município tem a carga dele, que, inclusive, como não é diferente de outros municípios, Salinas ainda não cumpre a sua carga. Salinas ainda não garante o atendimento na medida da legislação exigente com relação
a primeira infância, do 0 a 3, nem o infantil, 4 a 5, ainda não há um atendimento como a legislação cobra, que é a obrigatoriedade de Salinas, que, inclusive, esses estudantes, eles rendem, em termos de valores, mais do que o próprio fundamental. Então, se Salinas tem disposição de aumentar a arrecadação, o ideal é que o Estado dê as mãos a Salinas, a União dê as mãos a Salinas, para permitir investimentos e atender na integralidade esses estudantes e, na sua necessidade, esses estudantes não estão sendo atendidos ainda. Quantas mães de Salinas precisam trabalhar fora ou precisam trabalhar dentro da própria casa e não têm onde deixar seus filhos? Por isso é necessário que a prefeitura faça uma avaliação e assuma a sua responsabilidade e deixe aquilo que é prioridade ainda para o Estado. O Estado tem que prestar serviço público. O Estado tem poder arrecadatório, a prefeitura não tem. O Estado, a cada momento que há uma dificuldade financeira, ele acresce valores na sua tributação para cobrir. Salinas ou qualquer outro município de Minas tem como tirar isso aonde? Nós temos um exemplo bem claro que eu gosto de citar, caso de Contagem. Contagem é um dos municípios com o maior poder arrecadatório de Minas, com um município industrializado. A prefeitura de Contagem respondeu à superintendência, não aderiu mãos dadas, por quê? Ela ainda não estava cumprindo a sua parte. Ela não poderia assumir. Se Contagem não pode, que tem um poder arrecadatório muito maior, imagina os nossos municípios do Vale, do Norte de Minas, do Vale do Rio Pardo. Então, é hora de avaliar não só o momento. Ontem eu até disse, no momento, de um diálogo com a comunidade escolar de Santa Maria do Sassuí, tem muitos prefeitos comendo a galinha e vai faltar ovos futuro. Então, não é hora de Salinas matar a galinha, não. É hora de cuidar para que todo dia tenha ovos, porque a população precisa. Não adianta você jogar um monte de dinheiro no momento, valores altos, promessas absurdas, leilão da nossa educação, leilão do emprego do trabalhador da educação de Salinas e do Estado, em troca de problemas futuros. Então, o momento é muito sério, o momento é de a gente avaliar muito. E eu conclamo o legislativo de Salinas. Eu já estive vereador. E vereador, às vezes, ele tem que assumir esse peso e decidir em favor da população. Vereador não representa prefeito. Vereador representa o povo. E é por esse povo que os vereadores de Salinas devem votar. E nós já tivemos a oportunidade de dialogar com alguns vereadores de Salinas e eles posicionaram contra mãos dadas. Eu espero que a maioria dos vereadores de Salinas faça esse posicionamento, tome esse posicionamento em favor dos ASBs, dos ATBs, dos professores designados, dos professores efetivos, dos pais, que com certeza não querem tirar seus filhos de onde estão para transferir para uma outra rede. E até em favor dos trabalhadores da rede municipal de Salinas, porque a sobrecarga da rede compromete o futuro da rede. Então, por enquanto, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que nós temos um momento ímpar de fazer esse debate. Mas o momento de fato, decidir não é agora. Decidir seria no momento que pudesse dialogar com todo mundo tete a tete. E outra coisa, municipalização, nós tivemos vários exemplos. E aonde houve municipalização, boa parte deu errado. Boa parte, quem fez municipalização em Minas, deu errado. É muito comum, às vezes, a gente ouvir comparar Minas com Ceará. Não tem nada a ver. Os territórios, a geografia, a dinâmica. O modelo do Ceará é totalmente diferente da proposta de Minas. Então, a hora agora é de cada um cuidar da sua responsabilidade e o Estado tem a sua, que ele cumpra a sua. O Estado já é pouco presente nas nossas comunidades, normalmente na educação e na segurança pública, e mesmo assim parte transferindo esse peso para o município. Então, que Salinas faça a melhor escolha, e a melhor escolha, não tenha dúvida, é a rejeição do projeto Mãos Dadas, tá bom? Então, boa noite e obrigado a todos aí. Boa noite. Só para registrar aqui, na página do blog O Grande Norte, nós estamos lá com 364 pessoas nos assistindo, e eu quero aproveitar aqui, se os senhores e as senhoras permitirem um comentário, que alguns políticos estão colocando a questão do projeto Mãos Dadas, e quem é a favor e quem é contra,
que é o seguinte: eles estão pensando e colocando isso na cabeça da sociedade, a divisão da qualidade do ensino, né? Tá falando, então quer dizer que o ensino municipal é mais fraco e o do estadual é melhor? Ou sabe, tá fazendo esse tipo de comparação, e na verdade não é isso que nós queremos, né? Existe, eu quero até comentar aqui, eu estive conversando nos bastidores com alguns dos senhores aqui, das senhoras, que é o seguinte: quando, por exemplo, aqui em Salinas, nós temos aí a educação municipal, em que os profissionais, né, os professores aí, fazem a educação da goela dar certo para os alunos, né? Eu tenho um filho hoje, eu vejo a dificuldade tamanha que é de um professor conseguir lecionar para crianças via internet, né? E a gente vê que o Estado, né, ainda não está preparado para isso. O Estado não dá qualidade para os funcionários fazer isso, tampouco existem também crianças que estão nas comunidades rurais que não estão assistindo às aulas, não estão conseguindo assistir às aulas por conta de sinal de internet, né? Falar de municipalização em Salinas, eu olho aqui um exemplo de Jucurutu, a escola lá, né? Então, assim, a escola não tem infraestrutura nenhuma. Quem dá infraestrutura lá são os professores, sabe? Que dá, como diz o ditado, né? Coloca a cara no sol. Então, tipo assim, tem aqui a professora Mônica, ela em breve vai falar. Eu acredito que a mesma educação que ela dá para o ensino do Estado, ela dá também para o ensino do município. O que nós estamos discutindo aqui são direitos, né, dos servidores públicos, são direito do pai ter a oportunidade, a condição de deixar o seu filho próximo à sua escola. Eu acho que essa é a discussão que nós estamos levando, essa é a vertente que a gente tem que levar e dizer para os políticos que é fácil fazer live, fazer transmissão, né, sem estar tete a tete com o povo. Mais uma vez, eles são autoridades subordinadas do povo e eles têm que nos ouvir. Aqui na cidade eu rodo, falo mais com 10 mil pessoas por dia, eu vejo o tanto de cartaz que a sociedade colocou nas ruas, né, que é contra a municipalização. Será que não vão ouvir? Será que vão continuar com esse projeto imposto aí pelo governo? Será que todos os prefeitos, vereadores vão ficar do lado, né? O governo termina daqui um tempo. E aí vai ficar nessa cicatriz, vai ficar essa ferida estancada na sociedade e depois nós vamos ter um outro trabalho de consertar esses erros, né, professores? Sim, Edvagner, eu quero só colocar um ponto, fechando a conversa de Múcio, é que nós estamos aqui com todas as outras plenárias e lives que nós fizemos, pedindo que a Casa do Povo, que a Câmara dos Vereadores, ela observe que não é possível votar um projeto de lei vindo de lá para cá e que vai ser aprimorado por gestores, pelo prefeito, pelo vice e assim sucessivamente, e vai ser disponibilizado para votação, sendo que é algo às escuras, é um cheque em branco, porque não passou na primeira comissão, nós não sabemos nem se será aprovado, porém, a toque de caixa está vindo esse projeto para todas as cidades, as 442 cidades receberam, e a maioria disse não. E a Salinas está enfatizando aqueles que disseram sim, mas a maioria disse não. Cidades como Contagem, cidades como Belo Horizonte, Uberaba, que são cidades que têm uma infraestrutura muito maior que a nossa, disseram não. Não por quê? Porque não cumprem aquilo que é obrigatório da parte deles. O que nós pedimos é só que espere que haja a tramitação do projeto Mãos Dadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para depois apresentar para todas as cidadãs e os cidadãos salinenses. E não vir para cá com uma questão, e eu perguntei na live com o prefeito, eu perguntei para ele, você assinaria um cheque em branco e daria para o seu inimigo? Nós temos mais de 90 testemunhas que a resposta dele foi não. Ele disse categoricamente, o
prefeito Química disse que não assinaria um cheque em branco e daria para o inimigo dele. É a mesma coisa. Então, o Estado, nós temos que ver que o governo ele não está fazendo esse repasse de uma forma nem lícita e nem porque ele é bonzinho. Há um interesse do Estado mínimo e que depois nós podemos explicar melhor o que é esse Estado mínimo. Porque isso não é falado. Porque se eu falar aqui só sobre Estado mínimo, a nossa população talvez não tenha os conhecimentos necessários para isso. Mas antes de nós tocarmos esses assuntos, eu passo a palavra para o coração da nossa live, que é a companheira Gina. O áudio está desligado, Gina. Desculpem, gente. Boa noite a todas e todos. Eu sou Gina, sou professora aposentada, estou atualmente na direção estadual do Sindiúti, né, com uma honra muito grande de caminhar ao lado de Joelisa, Múcio, Jesuesley, Cláudio, Zezinho. É uma equipe grande aqui no Jequitinhonha, né? E nós estamos nos unindo em outras reuniões para podermos discutir esse projeto, porque verdadeiramente nós chamamos esse debate, o sindicato chamou esse debate. Esse projeto, meus colegas, amigos já enfatizaram aí, foi um projeto que ele estava sendo discutido com superintendentes, prefeitos e secretaria de educação. Nós queremos saber, nós tivemos locais aqui que a diretora recebeu o aviso que a escola em que ela estava foi municipalizada. Ela me falou chorando, ela falou, não houve tempo de reação. Então, quando o governo viu que o sindicato chamou o debate, o governo falou, não, a gente não ia fazer isso sem discutir, não. Mas o que é isso? Mas esse é um governo que nós podemos esperar isso. Vocês sabem por quê? Hoje, a secretária de Educação falou com alegria de poder voltar às aulas na onda vermelha. Eu estou numa cidade com um hospital sem muita condição e lotado. A cidade vizinha que poderíamos ir para lá está lotado. Vamos abrir as escolas em onda vermelha e falando feliz. É o corredor da morte que nós estamos indo, sabe? Então, não nos surpreende isso. Uma coisa que nós queremos chamar a atenção aqui é que é muito fácil para o político falar assim, vocês estão querendo dizer que o trabalhador do município, ele não faz o trabalho bem feito como o do Estado? Ora, senhores políticos, não é disso que nós estamos falando, não. Nós temos aqui N exemplos de trabalhadores que são do município e do Estado. Eles fazem, sim, a mesma entrega, mas não com a mesma condição. Você quer dar condição? Você acha que está bom o município? Federaliza. Federaliza a educação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós, do Estado, ganhamos mais que o do município. E os professores dos institutos técnicos federais, é assustador a distância do contra-cheque deles para nosso contra-cheque. Mas nós não estamos aqui falando de salário, não. Nós estamos aqui também falando de qualidade, de poder oferecer a nossos educandos a mesma qualidade que o Instituto Técnico Federal oferece lá. As bolsas que são oferecidas de ajuda de custo para todos os alunos que nós não temos nem na rede municipal e nem na rede estadual. O aluno carente da rede municipal e da rede estadual, ele é sem chance. Os alunos da educação de jovens e adultos, eles chegam mortos no período da noite para poder enfrentar 4 horas e meia de aula. Beira a desumanidade o que é feito. Eu quero enfatizar também para os prefeitos,
Não tinha no plano de governo de vocês o processo de municipalização, não. Vocês sabem por quê? Se vocês tivessem apresentado o plano de municipalização, talvez nem fossem eleitos. E vocês podem me responder assim, mas o governo, ele ainda não tinha falado em municipalização. É claro que ele não tinha falado em municipalização. Sabem por quê? É um bote que ele está dando praticamente na saída dele. Porque ele sabe que ele não ficará lá para outra gestão. E ele vai jogar isso na cola de quem entrar. E o que ele prometeu aqui, quem entrar, vai falar, eu não tenho obrigação com isso, não. Isso eu não garanti para ninguém, como nós já assistimos isso antes. E também deixarmos claro o seguinte, se nossos sonhos não nos assustam, eles não são grandes o suficiente. Se esses educadores dessas escolas propostas à municipalização estivessem quietos, desconfiem desses educadores, desconfiem, porque a educação é para isso, é para ir para o debate, é para fazer a defesa da escola. E sabem por que nós fazemos a defesa dessas escolas? Elas são centenárias e nós lutamos para que elas chegassem onde elas estão. Eu canso de falar nas lives, foram muitas pipocas vendidas, muito bolo, muito suco vendido, nas festas que fazíamos até para termos material didático, para consertar o muro da escola, para consertar as goteiras da escola, para colocar um ventilador. Recentemente, e fruto de muita luta, é que as verbas começaram a chegar, e eu estive na administração da escola, eu falo isso com propriedade. Nós lutávamos muito para agora o Estado entregar para o município. E ele entrega ao município leiloando as escolas, é quem dá mais. Sempre ele está aumentando a oferta, vocês sabem por quê? Porque ele está perdendo nos municípios. Porque os vereadores estão enxergando o que é que vai cair no colo da cidade depois. As escolas perderam total autonomia nesse governo. Quem é diretora sabe, ela não faz uma matrícula. Ela não abre uma vaga, porque vem tudo pronto lá de cima. Dificilmente nós podemos escolher qualquer coisa agora no processo do início do ano nas escolas. É cada dia retirado da escola o olho no olho com o pai do aluno. Sabe, a conversa de ajeitar para ficar numa turma, num determinado horário, numa determinada escola, está vindo tudo pronto lá de cima. E eles não querem reação, não. Eles querem, sim, que as diretoras fiquem caladinhas, que os pais não opinem, que os ajudantes de serviços gerais que serão jogados no olho da rua não reclamem. Porque é assim que os governos que não nos representa querem. É um povo alienado, é um povo que não pensa, mas isso não cabe na escola, não, porque a escola é para cidadãos que pensam. A escola é para que nós demos asas para que eles voem. Sabe, é que as águias sejam formadas dentro da escola, que elas se renovem cada dia. E nós, educadores, é para isso que nós estamos aqui chamando a luta a vocês, as ATBs, ASBs e toda a comunidade escolar, chamando os pais, reajam, porque amanhã já não dará mais tempo, porque os prefeitos estão seduzidos com a quantia que o governo está apresentando, mas essa quantia nós sabemos de onde que vem, e vocês sabem que, lamentavelmente, oferecendo todo esse dinheiro para o município, nós estamos com nossos salários parcelados. Nós não sabemos que dia do mês nós vamos receber, não. Nós ficamos na expectativa da escala de pagamento, da escala do 13º, sabe? Foi um governo que entrou, era o Novo. O Novo não ofereceu nada, não. O Novo está saqueando as escolas. O Novo está dizendo para a gente, fiquem calados, serão municipalizadas as escolas. E é isso que nós estamos chamando vocês, vereadores,
Vocês, se estiverem nos ouvindo, não estão fazendo mais que a obrigação de vocês, porque outras eleições virão e vocês serão lembrados como aqueles que defenderam a escola ou não. Portanto, defendam a escola, façam exatamente o papel que o povo jogou na mão de vocês, que é dar voz para quem não tem voz. E você pode dar voz para quem não tem voz lá na Câmara Municipal. É indo para a rua, pergunte para o pai, você quer municipalizar a escola? Pergunta para o educador que votou em você. Pergunta para toda a comunidade escolar. Façam essa pesquisa. Não tomem decisões de gabinete. As decisões de gabinete são isoladas. Elas são decisões egoísticas. Elas são decisões que não ouvem o povo. E o povo dá resposta nas urnas. Portanto, nós estamos aqui como educadoras e educadores, agradecendo o espaço que nos é dado para essa discussão e chamando o povo de Salinas. Salinas é uma cidade com escolas centenárias. Salinas é reconhecida mundialmente pela sua economia, pelas cachaças que produzem. Portanto, Salinas, faça valer a sua história. Defenda as suas escolas, defenda que você tenha mão de obra de qualidade para tocar a economia futura da cidade. Não pensa no imediato, porque o imediato nos derruba muito rapidamente. E estamos aqui dispostos ao debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Gina, por esse discurso maravilhoso, que sempre toca o nosso coração, sempre toca as nossas emoções. Bom, me apresentando novamente, eu sou Mônica, professora Mônica, sou professora do município, da rede municipal e sou professora da rede estadual. Se tivéssemos hoje, fazendo essa live presencial, ou seja, esse bate-papo, né, presencial, e todas essas pessoas que estão aí nos assistindo, que você colocou aí, Ed, que são 300 e alguma coisa, pessoas que estão nos assistindo. Então, se nós tivéssemos, todos nós, agora neste momento, presencialmente... 367 já. Isso, 367 pessoas, a gente agradece por essa audiência aí. Se nós tivéssemos todos nós agora num lugar onde todos nós pudéssemos estar juntos, falando presencialmente, eu iria pedir para alguém, eu iria fazer uma pergunta para vocês, vou ser bem didática na minha fala, né, enquanto professora de ensino fundamental de 1º a 5º ano em educação infantil, eu vou ser bem didática. Se eu pedisse para vocês, nesse momento, levantar a mão e alguém pudesse escolher, todo mundo aqui conhece, eu acredito que sim, a história dos 3 porquinhos, né? Aquela história dos 3 porquinhos, onde os porquinhos, eles precisam construir suas casas. E nós temos aquele porquinho que construiu a casa de palha, nós temos o porquinho que construiu a casa de madeira, nós temos o porquinho que construiu a casa de tijolo. Então, se nós tivéssemos presencial, eu iria pedir para levantar a mão aquelas pessoas que gostariam de construir a casa de palha, aquelas pessoas que gostariam de construir a casa de madeira, aquelas pessoas que gostariam de construir a casa de tijolo. Claro, é óbvio que, como eu sei que todos nós conhecemos a história dos 3 porquinhos, todo mundo iria levantar a mão para a casa de tijolo. É óbvio, até as criancinhas, os meus alunos pequenos, se eu perguntasse, eles já têm autonomia de associar que a casa de tijolo seria a mais eficaz. E o que eu quero dizer com essa colocação? Eu acho que estão havendo muitas falácias em relação ao ensino municipal e ao ensino estadual. Eu sou professora dos dois. Como a Gina falou aí muito bem, o Múcio falou muito bem, Jesuesley, eu dou o meu melhor para os dois.
Agora, há uma diferença entre os dois. A minha condição de trabalho, que é isso que nós estamos questionando. Nós, professores, tanto do município quanto do estado, nós não estamos falando que o município tem escolas ruins, que o município tem um ensino ruim. Tanto é que eu provo aqui para vocês que o ensino IDEB do município é 6,3, ultrapassou a meta em 2019. Então, eu não posso falar de um município que tem um IDEB 6,3, que ultrapassou essa meta. Como que eu vou falar que esse município tem um ensino ruim? Que não tem um ensino de excelência. O meu filho, ele estuda numa escola municipal, Aura de Paula, que, por sinal, é uma excelente escola. Eu trabalho numa escola estadual. Meu filho estuda numa escola municipal. Então, há falácias que nós estamos denegrindo a imagem do ensino do município. Gente, quando nós falamos de ensino, nós, professores, carregamos o ensino nas costas. Nós é que carregamos o ensino nas costas. Agora, o que é que diferencia as minhas condições de trabalho? Não foi eu, não foi Jesuese, não fomos nós que falamos que as escolas municipais estão sucateadas. Não fomos nós que sucateamos. Nós não estamos falando de ensino, nós estamos falando de condições de trabalho. Condições de trabalho é bem diferente daquilo que eu ofereço na minha didática dentro da minha sala de aula. Voltando à escola dos a casa dos 3 porquinhos, quando eu coloco isso aí, eu acho que o município ele tem que fazer o dever de casa. Porque o município ele não bateu as metas da educação infantil e das creches. Ah, mas essa meta é para 2024. Ok. Mas assim como o IDEB bateu a meta antes dela ser prevista, ele pode também bater essa meta. E como que nós podemos fazer isso? É claro que nós temos que fazer o dever de casa. Qual é o meu dever de casa? É a minha base. É a minha base da minha casa de tijolo que eu quero construir, porque eu não quero uma casa de palha e não quero uma casa de madeira. Acredito que os pais que estão aí nos assistindo agora também não querem construir suas casas, não querem colocar seus filhos numa casa que não tem uma base sólida. É disso que nós estamos falando. E há também muitas controvérsias em alguns discursos que estão tentando politizar, que estão tentando colocar falácias mais e mais ainda no nosso movimento, desarticular o nosso movimento. Nós estamos aqui lutando por um direito nosso. Nós estamos aqui falando aquilo que nós achamos que vai ser errado, vai ser um passo muito grande que o município vai estar dando. E, diante disso, a gente pede, a gente coloca na mão dos vereadores essa discussão ampla, democrática. Nós queremos gladiar com eles, nós queremos o que? Nós queremos discutir, nós queremos levar opiniões, nós queremos participar. Eu quero participar da construção da minha casa de tijolo, porque é o que eu preciso no momento, é o que nós pais precisamos, é o que nós professores almejamos. Então, nós não estamos aqui denigrindo a imagem de município, nós não estamos aqui colocando sobreposto a imagem do Estado, porque o Estado tem seus defeitos também, e muitos, como foi colocado aí. Nós estamos apenas falando de uma coisa que não precisa ser para agora. Nós estamos numa pandemia, nós não tínhamos nem que estar discutindo municipalização agora. Nós deveríamos estar discutindo segurança, nós deveríamos estar discutindo saúde, nós deveríamos estar tranquilas dentro de casa para dar nossas aulas, porque não nos foi ofertado, tanto no município quanto no estado, condições de trabalho com aulas remotas.
Eu tive que trocar a internet da minha casa, eu tive que comprar computador. Meu celular já não está prestando mais. Não é a minha situação, eu não estou falando de mim, Mônica, professora Mônica, eu estou falando de todas as professoras municipais e estaduais. Estão nos colocando, nos dando, colocando coisas nas nossas falas de denegrir ensino de município e colocando a gente contra os professores do município. Isso não existe. A causa é uma só. Eu sou efetiva. Eu sou efetiva com muito orgulho do município há 25 anos e com muito orgulho do Estado há 13 anos. Eu vou ser a que menos serei prejudicada com a municipalização, mas eu não estou pensando só no meu umbigo. Eu penso nas minhas colegas, nas ASBs que a Gina falou aí com tanto carinho, com tanta emoção, e que muitas sustentam a casa com esse salário. Muitas mães solteiras, muitas mães separadas, muitas mães que não têm condições de arrumar um emprego melhor porque não foram dada a oportunidade de uma faculdade, de outras oportunidades que pudessem levá-las a um emprego melhor. Então, a gente está aqui discutindo essa causa, essa luta, não é para 1, 2, 3, 4 pessoas, não. São para vários salinenses. 100 e tantas pessoas que serão prejudicadas, nós não podemos compará-las com cifras, não. Atrás de 100 e poucas pessoas, existem famílias que dependem dessas pessoas. Jesuésia colocou aí, muito bem colocada, a questão do comércio. Alguns comerciantes serão prejudicados. As designadas serão dispensadas. Elas ajudam a realizar o capital de giro do comércio da cidade de Salinas. Então, são coisas que nós temos que sentar, conversar. Nós queremos conversar, nós queremos discutir. O prefeito não é o lobo mau dos 3 porquinhos, nem nunca foi para mim. O prefeito não é lobo mau. O prefeito só precisa nos dar o direito de falar, nos ouvir. Nós queremos ouvi-lo também. Eu tenho certeza que ele tem a melhor das intenções para Salinas. Eu conheço o prefeito, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é dotado de erros, assim como eu. Então, eu prefiro ouvir aquilo que eles têm para me dizer de positivo com a municipalização, porque os impactos negativos a gente já sabe todos. Joelisa colocou todos aí. Então, é isso que a gente pede compreensão. Vamos ter calma, vamos ser compreendidos, vamos construir a nossa casa de tijolo primeiro, vamos fazer o dever de casa primeiro, para depois a gente pensar no segundo andar, porque quem sabe se aquele porquinho que construiu aquela casa de tijolo, talvez ele tinha intenção até de construir os outros andares para os outros 2 que perderam a casinha. É muito simples isso. Então, vamos construir o primeiro andar, primeiro a base, depois nós construímos os outros. Mônica, algo muito importante nessa sua fala, e eu quero trazer para o debate para a companheira Joelisa, para o companheiro Múcio e para a companheira Gina. O que nós pedimos, eu disse no início, é transparência, e o que nós não aceitamos é jogo sujo de ninguém, de nenhuma prefeitura. Isso está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais. Então, o que nós não aceitamos é a compra de votos de vereadores, nós não aceitamos argumentos que foram utilizados na live, do tipo, o prefeito questionou se colocou que nós, da rede estadual, fazemos greves de tempos em tempos, e que se alguém já viu a rede municipal fazer greve. Aí eu tenho
duas colocações para poder fazer, levando em consideração que eu quero dizer para o prefeito que o nosso direito de greve é garantido pela Lei 7.783, de 89, e também garantida na Constituição Federal, em seu artigo 9º, porque nós estamos defendendo interesses da categoria em prol dos benefícios que nós prestamos para a população. Então, nós somos prestadores de serviços para a população salinense. Então, o direito de greve assiste a toda a categoria organizada. E aí ele fez uma pergunta, se já havia ocorrido alguma greve no setor municipal de educação. E a resposta dele, logicamente, não houve. De fato, eu quero complementar a resposta dele. Por que não há greve no setor municipal? Nós temos essa questão do distanciamento entre o Estado e nós, servidores. Esse distanciamento, eu estou falando do Estado de poder, não do governador, porque nós não somos empregados do governador Romeu Zema. Ele é nosso servidor, ele está lá para nos servir. Nós pagamos o salário do governador. Ele passará, nós passaríamos. E, prefeito Quinca, a questão é, por que não acontece greves nas redes municipais de ensino, nas quais os sindicatos não são tão fortes quanto o nosso? Simplesmente, o nome disso em cidades pequenas é perseguição política. Todos e todas as servidoras têm essa preocupação de, em escolas de cidades menores, acontece o quê? Foi contra mim? Vai sair da sede do município e vai trabalhar lá no Brejinho. Então, isso é a resposta que ele queria. Então, por isso que não há. Então, não há porque há uma perseguição política. Uma outra coisa que nós queremos colocar, o que nós não queremos, e eu coloquei numa postagem no Facebook, justamente que nós temos aí a professora Mônica, que trabalha nas duas redes, tanto municipal quanto estadual, que eu passo para ela, eu repasso uma informação que eu recebi de 5 professoras, de que a secretária municipal de educação fez, aparentemente, uma reunião. Então, é aquilo do disse que me disse, que o prefeito alega, nós também alegamos a mesma coisa. Está vindo muito disse que me disse. Então, Cleidmar, eu peço que você se pronuncie nas redes e fale sobre essa questão de que as servidoras municipais, elas serão obrigadas a retornar aos trabalhos presenciais na próxima segunda-feira, porque elas estão com muito tempo para usar as redes sociais. Todos nós somos cidadãs e cidadãos, bem como a questão, e sabemos separar quem é o cidadão, a cidadã Mônica, e a professora, a profissional Mônica. Então, são duas questões diferentes. No desempenhar do trabalho dela, ela faz lá com louvor o que ela é, o que ela foi dito ou apregoado para que ela faça. Só que ela, como cidadã, ela pode ter pensamentos políticos, ela pode ter engajamentos sociais, ela pode ter vieses ideológicos e religiosos diferentes de todos nós. Nós somos seres únicos. Agora, a secretária de Educação dizer para as pessoas, e hoje é muito ruim isso, porque Salinas é uma cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, e como eu disse numa primeira vez, eu estou representante de toda a educação de Salinas, como diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação do Estado de Minas Gerais. Então, é para mim
que vem que elas se reportam quando aparece uma denúncia tão grave quanto essa. Então, não façam isso, não deixe que a professora Mônica, não exponham a professora Mônica e as colegas dela, de toda a rede municipal, ao ensino que não vai acontecer, porque Salinas não ofereceu para elas. A professora Mônica disse que ela comprou um computador na casa dela. Será que a professora Mônica vai ter um carro para levar todo dia e voltar com esse computador para... Não, ela comprou o computador para uso pessoal dela. Aí eu pergunto, a rede municipal está preparada para a segunda-feira ter todas as medidas sanitárias atendidas para o retorno presencial? Ela terá acesso a notebook, um computador, tudo, até a caneta precisa ser personalizada. Nós estamos na onda vermelha. E isso, dentro de Salinas, a Gina colocou que ela mora no município que está com os hospitais superlotados. Salinas também está. É uma irresponsabilidade fazer isso. E o nome disso que a nossa secretária municipal de educação supostamente fez, Cleidmara, isso se chama assédio moral. E você sabe muito bem o que é isso, porque você trabalhou na educação e veio para Salinas nas portas já para sair do Estado na aposentadoria. Então, o assédio moral é muito feio. É feio com relação a quando nós falamos de mulheres para mulheres, porque você, Cleidmara, é uma mulher que está falando para servidoras. Então, muito cuidado com as suas palavras. Não faça isso. Então, esse era o meu recado. Volto a palavra para a Joelisa, para que ela possa fazer novas considerações. Não, assim, eu acho que eu já passei a questão do projeto, né, o que a gente faz, a análise técnica, acho que eu passei os números. Tem uma coisa que realmente me preocupa quando eu escuto, a Mônica colocou muito bem essa questão de falar que a gente está falando mal do ensino, né, municipal. Isso não é verdade, gente, nós não fazemos queda de braço com ninguém. A gente respeita o profissional municipal, o profissional estadual, nós temos a mesma importância. Toda a diferenciação se deve na questão das condições de trabalho, que a Mônica também descreveu muito bem, e porque município, praticamente nenhum em Minas Gerais tem receita própria. A receita que vem do Fundeb não vai cobrir aquele custo aluno. Então, as prefeituras vão ter que injetar mais dinheiro. E os municípios, nós sabemos da dificuldade dos municípios para poder dar conta, né, de arcar com todas as despesas que tem. São essas condições que a gente está falando. Mas nós quero deixar bem claro aqui o meu respeito para as professoras, para os profissionais do município, né? Tenho o meu respeito, porque são excelentes servidoras, como também na nossa rede estadual, viu? Outra coisa que eu também escutei, na verdade, eu ouvi até umas ponderações bem assim, importantes do vice-prefeito, várias ponderações, inclusive, coerentes, né? Mas a gente também tem que fazer os cálculos, que não é bem assim. A prefeitura está trabalhando com custo aluno de R$ 4.595. E, na verdade, o aluno não custa esse valor para o município. Podem fazer as contas, podem pegar o recurso de 2020, façam a divisão de quanto que foi dividido por aquelas matrículas e quanto que foi investido a per capita por aluno. Então, assim, o município gasta muito mais do que aquilo. Por isso que vai haver o déficit e o sucateamento a longo prazo, por conta desse déficit acumulado para o município. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma plenária que nós fizemos ontem em Santa Maria do Suaçuí. Inclusive, uma plenária importantíssima, onde que toda a Câmara Municipal se posicionou contra a municipalização. Foi unanimidade, gente. Nós pegamos o presidente da Câmara, que puxou os vereadores todos
contra a municipalização. Nesta cidade não vai passar a municipalização. Eu saí de lá encantada com a postura dos vereadores, encantada com a coragem das diretoras que pegaram essa briga, que foram para frente, os servidores, os pais. Fizemos uma plenária ontem enorme lá, né, muito grande, quase 200 pessoas, e conseguimos barrar o processo lá. E lá em Santa Maria do Suaçuí, por exemplo, no custo aluno de 2020, o investimento que a prefeitura fez por cada aluno foi R$ 17.188, ao passo que só recebeu R$ 4.595. Então, estão entendendo o porquê desse déficit? Pode pegar o de Salinas e fazer essa conta e faça a divisão. É aí que a gente chega. Aí vai falar que a gente está falando coisas sem assim, fundamento, que nós somos contra a municipalização simplesmente por ser. Não é. Tem motivo, tem dados, tem embasamento, tem fontes, né? Porque a gente trabalha com fonte de pesquisa, a gente não coloca nada aqui que não possa provar. Então, quero deixar claro isso aí. Eu não sou professora, né? Eu sou uma servidora, inclusive do administrativo, eu trabalho numa superintendência, sou técnica educacional, estou como diretora estadual do Sindiúti, coordeno o departamento dos servidores do administrativo, também faço parte da mesa de negociação do Sindiúti, né? São as mesas de negociação do Estado que a gente tem, e posso falar com propriedade as coisas que eu estou colocando aí. Posso falar com propriedade os impactos na vida dos servidores, porque eu trabalho com vida funcional há muitos anos. São 17 anos que eu trabalho com vida funcional e com números. Isso são coisas que eu gosto muito, né? Aqui, quando eu faço esses cálculos, quando eu jogo isso aqui, eu trago com propriedade e faço esse impacto, né, a médio e longo prazo, que a gente, como eu já falei no início, não pode ser imediatista. Acho que no mais, né, isso, meus colegas já me contemplaram, a Gina, o coração, né, acho que quando a Gina fala, sobe aquele fosforômetro, né, porque a Gina é maravilhosa nas colocações, é uma grande companheira, o Múcio é um companheiro e tanto, o Wesley, a Mônica, tantos companheiros que a gente vem, assim, conhecendo nesse estado e fazendo essa luta. Nós fizemos, até o momento, mais de 50 plenárias. Eu falei, eu nunca viajei tanto nesse estado de Minas Gerais virtualmente, porque nós viajamos esse estado de ponta a ponta. Onde que nos chama, a gente está indo para fazendo a luta, e conseguindo fazer uma luta bonita. Porque não existe luta perdida. Eu falo, mesmo aqueles locais que aderiram ao projeto, nós não deixamos de fazer a luta, e nós plantamos a nossa semente lá e colocamos essa indagação também para o povo, que o povo não pode aceitar o que vem pronto, o povo tem que resistir, lutar e fazer jus para aquilo que a gente está, porque quem é educador é lutador, e nós vamos fazer essa luta sempre junto do povo. É isso, povo de Salinas, nós estamos juntos de vocês. Obrigada, viu, pela oportunidade. Ô, Gé, só fechar aqui também, só um minutinho, aí eu quero aproveitar, fechando a minha fala, e fazer um apelo para todos os vereadores que nos aceitem a conversar, a fazer uma audiência pública. Vamos levar conhecimentos, vamos fazer trocas de conhecimentos, vamos discutir, vamos analisar. Gostaria também de agradecer todos os vereadores que prontamente, quando a gente conversa, eles nos ouvem. Gostaria de agradecer também o prefeito e o vice-prefeito também, que eu tenho certeza que depois de hoje, eu acredito que a gente vai ter mais um elo, um vínculo mais de proximidade para falarmos sobre isso, porque democracia é isso. E só quero fechar com uma frase do Albert Einstein: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Então, nós não estamos aqui para venerar ninguém, nós estamos para fazer democracia, e ninguém solta a mão de ninguém. Bem, antes de a gente finalizar aqui a nossa live, muito produtiva, eu quero até pedir vocês depois aí que permaneçam aí na videoconferência. Eu quero o zap aí de cada um de vocês, conhecedores aí, professores, sou muito... me sinto muito confortável, né, quando eu fico no meio de vocês,
porque existe uma frase, eu vou parafrasear aqui, algo que eu escutei de uma professora que falou o seguinte: a falta de conhecimento mata mais que a fome, né? Então, assim, parabéns, né, por essa luta de vocês. Me sinto e me coloco à disposição, quero ser aí um instrumento, tá bom? Colocar aí à disposição os nossos trabalhos a serviço de vocês. Mônica, daquela vez lá, infelizmente eu não tive aquela condição, mas o que vocês precisarem da gente aqui, de outros meios na comunicação, pode contar comigo, viu? Acredito sim, viu, Mônica? Eu tive conversando, no dia que o prefeito Quinca finalizou a live dele, eu estava voltando para casa, eu tinha ido à igreja, e no retorno eu fui parado ali para conversar com o Dairton, e ele falou que gostaria de conversar, de colocar esse papo aqui mais amplo. Então, acredito sim que depois dessa live hoje, ele sentiu aqui que não tem politicagem na nossa conversa, é uma luta de defesa, né, de profissionais da educação, dos alunos, né, que os impactos na sociedade eles serão muito grandes. Aqui eu quero dizer quero colocar aqui a mestra Gina, que falou muito bem, né? Mestra mesmo, viu, Gina? Não são demagogias, palavras demagogas, não. Quando a gente fala que o comércio vai ser impactado, eu quero falar para você aqui, olhando para você aqui, que está nos assistindo, você que é empresário, comerciante, vai ser impactado, porque vai existir profissionais, principalmente nessa parte de profissionais que estão na fase de designação, de contratados, que eles vão perder o emprego e talvez ele compra sempre com você no comércio. Imagina como será ruim, né, de esse funcionário chegar para você e falar que não terá o dinheiro mais para comprar aí na sua empresa. Então, assim, a municipalização, da forma que ela está, ela vai impactar negativamente toda uma sociedade. Então, parabéns pela fala de vocês. Para finalizar, eu queria deixar aqui o espaço... Eu queria falar uma coisa antes, Edvagner. Sim. A questão é a seguinte: antes de partir para a finalização, é preciso que nós falemos para a sociedade salinense que quem é o governo Romeu Zema. Então, nós que somos da direção estadual, estamos acompanhando desde o primeiro dia que ele tomou posse. E aí nós queremos falar para que saibam com quem nós estamos ou com quem a Prefeitura de Salinas está dialogando. Então, o prefeito Quinca tem um sonho que é muito bom, o campus em Salinas, que ontem, em uma live, foi colocado que nós já conquistamos. Logo, o Mãos Dadas não está atrelado ao campus da Unimontes. Maravilha, achamos perfeito e batemos palma na hora que vimos ontem que não está condicionado. A secretária Júlia Santana já disse que está fechado, vai construir o campus da Unimontes. Só que nós temos que lembrar de pontos que são muito pesados, Edvagner. De que tipo? As políticas, o prefeito sonha com a questão do campus da Unimontes, só que ele precisa saber, Salinas inteira precisa saber qual é o projeto de governo de Romeu Zema. O que prega, se vocês todos, essas minhas informações, vocês podem entrar, o projeto de governo do Romeu Zema diz o quê? Que ele vai fazer com que a educação seja algo essencial e que, como diz Gina, do novo, que traria para nós algo aí que seria a oportunidade de todas as Minas Gerais crescerem. Só que o que nós temos acompanhado desde o primeiro dia é um retrocesso. Joelisa disse sobre as 40 mil vagas extintas, ele simplesmente acabou do dia para a noite com a educação de tempo integral e essa promessa de tempo integral é muito séria. Então, tome cuidado quando você for prometer algo que você não vai dar conta. Então, quando você garante que haverá isso para aquilo que é de incumbência da prefeitura, que é creche e anos o pré-escolar.
então de 0 a 5 anos, com a educação integral. O próprio Romeu Zema não cumpriu. E, nessa questão das universidades públicas, o governador Romeu Zema é contra a universidade pública. Ele diz que a universidade pode ser pública, mas não necessariamente ela precisa ser gratuita. Então, é com esse tipo de governo que nós queremos negociar. E uma outra coisa, por último, só para fechar, Edvagner, é a questão da política de cotas. A política de cotas, para quem não sabe, ela atinge aí as classes mais pobres da população, e isso faz com que os nossos filhos tenham oportunidade de entrarem aí em universidades públicas com muita categoria, pelo ProUni, pelo SISU, e por aí vai. Só que ele é contra esse tipo de questão. Do que adianta trazer ao campus da Unimontes, por exemplo, se o governo do Estado é contra a gratuidade, se os nossos filhos terão que pagar. Então, o que nós cobramos é isso, olhe a amplitude, não veja só aquele papelzinho que está ali em cima da sua mesa, discuta com a população o que é de fato necessário saber, todos os conhecimentos necessários para toda a população salinense. Muito obrigado, Edvagner. Professor. Valeu. Só lembrando aí, né, que o Romeu Zema, a ideia dele é de privatizar, né, as escolas estaduais. Eu falo sempre, gente, que totalmente, não tem como caber na cabeça de uma pessoa. Existem políticos que entram, né, na vida pública, na verdade existem pessoas que entram na vida pública, se tornam políticos, e eles acham que administrar um estado, administrar um município, é como administrar as empresas deles, e não é isso. Né? Administrar um estado, administrar um município, uma nação, é você administrar o bem comum para todos. Esse é o foco da política, a gestão, a questão de qualidade em diversas áreas, saúde, educação, na questão dos princípios sociais, é você administrar pensando no próximo, principalmente no pequeno, lá embaixo. Então, acho que a política, nós precisamos discutir muito isso ainda. Eu acho que as audiências públicas precisam, sim, levantar mais essa bandeira, essa voz, para que esses políticos entendam sobre isso, sabe? A questão de trabalhar para o bem comum, sabe? E, infelizmente, tem pessoas que estão na política que acham que é a mesma coisa que administrar suas empresas. Bem, para você que nos acompanhou aqui nas redes sociais, principalmente aqui na página do blog, fiquei muito feliz. Tem alguns outros comentários que nós vamos responder em off, tá? Para vocês aí, depois da live, os professores terão acesso, tá? A essas perguntas de vocês. E só dizer, gente, que nós chegamos aí a essa live, essa transmissão, para mostrar que essa proposta do governo estadual, né, de fazer essa municipalização da rede pública é um desastre da forma que ela está hoje, né? O governo precisa pensar em saúde, ainda estamos em momento de pandemia, é tempo de pensar. Existem professores que ainda não receberam nem sequer a primeira dose da vacina, e é assim que eu como pai, você acha que é assim que eu me sinto seguro de mandar o meu filho para a escola? Né? Então, assim, é preciso que o Estado dê seguridade, né? E nós não vemos isso até o momento, tá bom? Eu quero aqui agradecer os professores que acreditaram aqui da gente estar fazendo essa live, tá? E me coloco à disposição de todos. Eu quero aqui começar pelo senhor Múcio, pelo professor, né? Para estar falando um pouquinho aí. Ele que falou no início aqui que eu recebi aqui, que é diretor, né? Faz parte da diretoria estadual do Sindiúte, de Capelinha, mas lá da cidade de Turmalina, cidade maravilhosa. Oi, Edvagner, na realidade, a subsede nossa que é Capelinha, né? Então aparece diretor como Capelinha, mas eu moro em Turmalina, você já passou por aqui, é um município, uma cidade pequena, mas bem acolhedora. Quando tiver oportunidade, venha, como todos os demais que estão acompanhando, tendo a oportunidade, passa por aqui. Mas eu quero agradecer a oportunidade de dialogar, eu acho que foi assim um bom debate, quem acompanhou teve a oportunidade de conhecer um pouco o outro lado da moeda.
O governo mostra o lado dourado, nós mostramos o lado fosco da moeda. Então, mãos dadas tem duas caras. E, às vezes, brilha uma cara e esquece da outra. Então, nós sabemos quanto custará para, inclusive, o poder público municipal dos municípios que adotarem esse projeto nesse momento, como ele está proposto. Será problema. Se o governo do Estado tem disposição das mãos, dê as mãos para garantir condições aos municípios de universalizar ou intensificar o atendimento naquele campo que ele tem por obrigatoriedade, que é o 0 a 5, e que possa, de fato, dialogar construindo, não impondo. Esse projeto foi imposto. E essa imposição não é saudável a ninguém. Democracia não pode se restringir ao voto. O cidadão tem que ter o direito de participar e todas as decisões que interferem na vida do cidadão, ele deve ser ouvido. Ninguém propôs municipalização em campanha eleitoral. Nós não votamos, ou quem votou nos projetos não votou porque ouviu falar de municipalização. Ela apareceu. E se apareceu, cabe ao gestor, cabe ao legislativo ouvir o povo a respeito. E ouvindo, nós temos a certeza, vai decidir contra o mãos dadas, contra a municipalização. Então, parabéns a você pelo programa, agradeço aos companheiros pelo debate, sempre importante ter essa oportunidade de debater. A gente está fazendo um por dia, e é sempre bom. Cada um nos engrandece um pouco mais. Mas é isso. Obrigado, viu? Obrigado. Professora Mônica, a palavra está com você. Eu só queria agradecer, primeiramente, a Deus por nós estarmos com vida e com saúde para estarmos aqui fazendo essa live. Agradecer todas aquelas pessoas que acompanharam de uma maneira ou de outra, todos em geral. Agradecer você, Ed, pela sua disponibilidade, pela sua competência de estar transmitindo isso aqui para a gente, que foi de suma importância. Agradeço demais, de coração, todos os companheiros que estão aqui, né, Jesué, Joelísia, Múcio, Gina, cada dia eu aprendo mais um pouquinho. É troca de conhecimento, é isso que eu estou falando. É troca de conhecimento, né? A gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem um pouquinho para aprender a cada dia. A cada café da manhã, você é surpreendido com alguma coisa diferente. E durante o dia afora, mais ainda. E é só isso, agradecer mesmo e estamos aí na luta ainda. A paladina do saber, professora Gina, a palavra está com a senhora. Olha, isso é uma responsabilidade, viu, Ed? Já estou aqui íntima também, já virei amiga, e falar para você, agradecer mais uma vez o espaço, os companheiros e as companheiras, falar que não é difícil caminhar junto com você, viu, Mônica? É por isso que a luta nos alegra. A luta é árdua, mas não precisa ser triste, né? E que aprendamos a dançar na chuva até que a tempestade cesse. E termino com a frase de Darcy Ribeiro. Eu perdi muito na luta por um país melhor, mas eu não queria estar ao lado dos que ganharam. Obrigado, parabéns. Quero aqui passar a palavra agora para a nossa companheira, amiga Joelisa, né, que está aí sempre. Acredito que as demandas são grandes e nós nos colocamos sempre à disposição e deixamos aí a palavra final com a senhora também. Então, gente, novamente, né, foi um grande prazer fazer parte desse debate aqui hoje. Agradecer a todas as pessoas, né, que nos escutaram, que estiveram na nossa live. Agradecer a você pela oportunidade, Ed. Agradecer aos companheiros que estiveram aqui também, né, se disponibilizando desse tempo para poder fazer o debate. Mas o debate, né, de forma coletiva, ele é muito importante. E a cada debate que a gente faz, a gente engrandece, né, enquanto ser humano, enquanto profissional. A gente tem aprendido muito. Eu falo que eu aprendi a Gina, para mim, é uma grande professora. Nós compartilhamos essa direção estadual, o Múcio, e como eu aprendi com esses companheiros, vocês não fazem ideia. E é um grande prazer caminhar ao lado dessas pessoas, né, que só engrandecem a gente e a educação. Eu vou terminar também com as frases que eu gosto muito, né, de finalizar. Viver significa lutar.
E devemos lutar pelo que acreditamos, pois enquanto houver desejo de lutar, haverá esperança de vencer. Se houver vitória, eu contribuí, e se houver derrota, eu não participei. E assim eu termino. Muito obrigada. Seu microfone está fechado. Abri. Quero aqui agora deixar as considerações finais também com o professor Gesso Wesley. Eu tive um grande prazer desde 2013 conhecer o professor, né? Nós já trocamos muitas informações, algumas coisas a favores, outras contras, mas nós sempre chegávamos em um denominador comum, que é o respeito um com o outro, né? E respeitar essa democracia em que nós vivemos, né? É muito fácil você falar de democracia, mas você destruir a vida do outro, né? E o professor Gesso Wesley, ele mostra uma vertente totalmente diferente quando a gente conversava, que é sempre o respeito. Jesus, né, quando veio à Terra, já deixava o seu mandamento, que é amar um ao outro como ele nos amou. E esse amor, ele tem diversas traduções. Essa foi uma fala que, em 2013, o professor Gesso Wesley falou comigo, né, que o amor se resume não só em uma coisa, mas ela tem diversas traduções. Respeitar, conviver com os erros, né, professor? E quantos momentos o senhor soube me respeitar nos momentos difíceis aí da rebeldia de adolescente. A palavra está com o senhor, mestre. Não, agradeço muito, recordo-me das nossas discussões, mas sempre construtivas. Isso é debate, isso é democracia, é sabermos ouvir ao contraditório e chegarmos num denominador comum que era o bem de todos e de todas. Eu quero terminar, Ed, a minha fala respondendo a uma pergunta que o vice-prefeito fez na live, e que eu queria que todas e todos os cidadãs, as cidadãs e os cidadãos salinenses tivessem essa resposta para dar para quem perguntasse. Por que nós somos contra o processo de municipalização e pedimos para todas as Salinas digam não à municipalização? Primeiro, nós já falamos, é um projeto que não tramitou, nós não sabemos como ele vai sair, nem sequer se ele vai ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por que Salinas quer trazer agora algo que nós não sabemos como será? Então, nós precisamos, a Mônica falou um pouco sobre isso, nós precisamos nos politizar. A fala de Ed agora foi extremamente feliz porque fez me lembrar dessa questão. Eu estava no Idalino Ribeiro, numa desses nossos debates, e que, naquele momento, eu estava tentando politizar os nossos estudantes, num auditório cheio, no salão de festas do Coronel Idalino Ribeiro. E que a nossa intenção nunca foi de politicalizar. A politicagem é feia, é suja, é injusta. Nós queremos que todos os estudantes sejam cidadãs e cidadãos politizados. E eu quero terminar também com uma fala de um alemão, Heidegger, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E isso em Salinas hoje tem uma conotação muito grande. Então, nós queremos que os bons, de fato, aqueles que estão em favor da comunidade salinense, em favor da educação de qualidade para a população salinense, não se silenciem. Deem a voz que o povo deu para vocês, vereadores e vereadora Tarazinha. Então, nós confiamos que a Casa do Povo será em favor de todos nós, cidadãs e cidadãos salinenses. Muito obrigado.
Bem, chegamos aqui ao final da nossa live, né? Ouvimos aí todos os professores. Quero aqui agradecer você que esteve aí nos acompanhando, né, nessa live tão importante hoje, aqui pela página do Jornal Grande Norte, pelo blog, né? Vamos disponibilizar também esse link aqui da nossa live para que você possa divulgar aí nas suas redes sociais também, no seu Instagram, no YouTube, no WhatsApp, enfim, vamos deixar essa live à disposição aí para você nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos, obrigado você que ficou aí com a gente 2 horas de live, né, para que você entenda melhor o que a municipalização pode trazer de prejuízo para o município. Deixe que o Estado cobremos do Estado a sua parte, né, e vamos juntos porque a luta não para por aqui. Como já dizia um velho amigo meu, franciscano, né? Temos muito que trabalhar, porque para descansar teremos a eternidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.